Saudamos a todos os irmãos, aqueles também que estão conosco pela internet, aqueles que vão ver esse culto depois, com a graça e com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esperamos que seja uma noite de beleza, uma noite de inspiração, uma noite de desafio. Estamos nesta toada, nesta pauta, desde domingo, e aqui estaremos até o próximo domingo, né? Amanhã teremos conosco o jogador, ex-jogador e atual técnico de futebol, Wilson Gotardo. Jogou em grandes times, num grande time, em outros também, e os irmãos da igreja sabem qual é o tom da brincadeira. Técnico de futebol, era técnico quando eu o convidei do Bom Sucesso, não o é mais. Também eu acho que a experiência é boa de a gente ouvir e aprender. Então, nesta noite, o nosso culto vai ser dirigido pelos irmãos Luana, a quem chamo já aqui à frente, Nigro e Tiago Dantas, né? A Luana é atriz, vocês já viram alguma participação dela em comerciais de televisão e agora num filme que vai sair o ano que vem. E o Tiago, aqui para nós, ele é ator, né? Fez o Judas em nossa peça, espero que possa fazer de novo o Judas esse ano, ou já foi promovido a alguma outra coisa, Pedro, quem sabe. E trabalha como roteirista de televisão, ficção e não ficção. Então são dois artistas, porque os nossos convidados são dois artistas. A Moana, seu marido Val Martins, que trabalham como músicos, cantores, compositores. E o Val, não posso falar porque já é apresentação, não é comigo essa tarefa. Então, obrigado por participarem conosco aqui, obrigado também ao outro músico, né, Eugênio, nossos músicos adolescentes, muito bom estarmos todos juntos aqui. Boa noite, igreja. Meu nome é Luana Denigro, esse é o Tiago Dantas, ele é roteirista, é ator, eu sou atriz e nós vamos dar início a mais um culto conferência, se é que assim eu posso chamar, com o tema Vivendo e Proclamando a Fé no Ambiente Profissional. E nós teremos também Val Martins, que é produtor musical, mais conhecido como cantor, compositor, gospel, mas que também faz muitos trabalhos seculares. Inclusive ganhou um Grammy Latino, que é uma premiação, a maior premiação, né, da América Latina de música, com Xuxa para baixinhos, trabalhando como engenheiro de mixagem. Então, temos um convidado bastante especial que vai contar de sua experiência para nós hoje, e sua esposa, Moana, que é maestrina também dessa área artística, musical, que também vai falar para a gente um pouquinho da experiência com essa área artística. Oremos. Deus, muito obrigada por essa noite, Pai. Obrigada por ter nos trazido em segurança até aqui, Pai. Que Tu venhas a falar no nosso coração, Pai, a Tua palavra para essa noite, Pai. Que nós estejamos, Senhor, com os nossos ouvidos abertos, Senhor, e sensíveis à Tua palavra. Que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja o que Tu quiseres falar aos nossos corações, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai, e pelo que ainda vai fazer. Que nós venhamos a proclamar a Tua palavra, Senhor, no nosso ambiente profissional, e que sejamos, Senhor, instrumentos da Tua palavra, Senhor, para as outras pessoas, Pai. Que nós venhamos a refletir o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida das pessoas, Pai. Que as pessoas sintam a Tua presença através das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar para cantar o canto 1, Ó Vinde Adorar.
Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, 6. Podeis assentar. Agora vamos dar início ao momento de fidelidade ou de dedicação, que é quando a gente, antes de colocar nossas ofertas, nosso dízimo, a gente coloca a nossa vida diante de Deus, que é a maior ou tudo que nós podemos oferecer a Ele em troca do todo o seu amor, né? Vou chamar aqui o pastor Samir para que faça a oração e logo depois daremos prosseguimento ao momento de fidelidade. Pai Santo, somos gratos porque estamos na sua casa, tendo esse momento de comunhão com os irmãos, de adoração ao seu santo nome. Venha nos preparar para esse momento onde vamos ofertar a Ti, Senhor, e que além do dinheiro possamos estar ofertando a Ti as nossas vidas, todo o nosso tempo, todas as nossas forças, nosso trabalho, tudo para Ti. Seja glorificado, exaltado nesse dia, em todos os dias das nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Convidar aqui agora o nosso palestrante da noite, o irmão Val Martins e sua esposa Moana, que vai falar de sua experiência nessa área artística e nos desafiar. Boa noite, irmãos. Uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, com o pastor Israel, nosso amigo de longa data, né? E a gente está muito feliz mesmo. Nós trazemos um abraço do nosso pastor Remi, da Missão Batista Copacabana, e a gente vai estar aqui passando esses momentos com os irmãos, na presença do Senhor, compartilhando com os irmãos de experiências e alguns assuntos pertinentes a esse culto tão especial, esse momento que Deus reservou para cada um de nós aqui. Estou acompanhado da minha esposa, a mulher mais linda aqui dessa igreja. Desculpe as outras nessa noite. Assim ele me deixa com problema de ego. Paz, queridos, graça e paz. Muita alegria sempre quando a gente está na casa de Deus e juntos com os irmãos. Em uma igreja tão bonita, né? Coisa boa, e a gente fica feliz porque Deus está presente aqui. A gente sabe que essa é uma obra santa. Esperamos assim que Deus use as nossas vidas, né, como instrumento, cada um de nós, para transmitir a sua palavra e o mais importante, né, aquilo que Jesus veio trazer para nós, que é essa alegria perene. Então, Deus nos dê graça, nos abençoe e muita alegria, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Amém, igreja de Jesus? Então vamos adorar, vamos cantar e vamos ministrar ao Senhor. Tem uma canção que ela fala dos sentidos, né? Paladar, visão, olfato, que faz parte do meu terceiro CD. É uma canção muito divertida, muito bonita. Eu vou ensinar o refrão para a gente cantar junto. Amém? Diz assim: sem você, Jesus, nada tem sentido. Vem dar razão, gosto e luz pro meu viver. Sem você, Jesus, nada tem sentido. Vem dar razão, gosto e luz pro meu viver, Jesus. Todo mundo aprendeu? Sem você, Jesus, nada tem sentido. Vem dar razão, gosto e luz pro meu viver. Vamos lá. Sem você, Jesus, nada tem sentido. Vem dar razão, gosto e luz pro meu viver. Sem você, Jesus, nada tem sentido. Vem dar razão, gosto e luz. Só o coral, vamos lá. Vem dar razão, gosto e luz pro meu viver. Bem forte. Sem você. Sentir e transmitir seu amor. Sem você, Jesus, nada
tem sentido. Vem dar razão, gosto e luz pro meu viver. Declare isso. Sem você. A vida sem você. A vida sem você é caminho sem luz, destino sem razão, comida sem sal. Sem ter você, a vida será em vão. É pisar e não ter chão, é morte espiritual. E pra acabar, sem você, Jesus, nada tem sentido. Me dá razão, gosto e luz pro meu viver. sem você, Jesus, nada tem sentido. Me dá razão, gosto e luz pro meu viver, Jesus. Amém. Só Jesus pode trazer esse sabor que a gente tem quando realmente está na presença dele, a certeza de tudo, né? O cheiro, o gosto das coisas mesmo. Na presença de Jesus a gente pode sentir, provar as coisas boas, amém? Então a gente vai louvar Deus com uma canção que todos conhecem, chama Teus Altares, para a gente cantar juntos, louvar a Deus. Juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. A igreja do Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus, porque nós encontramos na presença do Senhor um lugar. Bem-aventurados aqueles que habitam, quem sabe, bom Senhor, em tua casa. Pois um só dia, Senhor, em teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. É uma canção que, o primeiro CD que eu gravei, na época pela MK, se chama O Encontro, é uma declaração de amor a Jesus. Ela retrata a pessoa que está, o momento que a pessoa está indo para a igreja para aceitar Jesus. É o momento que ele fala assim: eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco para superar o amor que vem de ti, Jesus. Mas
cantar junto. Eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor. Passam tantas avenidas. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passa a sede de te encontrar. Tantas luzes na cidade, tantas ruas pra andar. O sinal vermelho me faz esperar demais. No meu para-brisa, a chuva, quase perco a visão. Eu não vejo a hora de te encontrar. Tantas vezes ouvi falar, tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus. Mas hoje resolvi te conhecer. Que hoje seja um dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confiar. Vamos lá, eu te amo mais que tudo. Te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passa sede de ti. Jesus, o meu coração dispara cheio de emoção. Os minutos são eternidade pra esperar. E pelos túneis da cidade vou chegando à conclusão de que a felicidade está a me esperar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. Aleluia. Que hoje seja um dia mais especial pra nós. Eu não vejo a hora de te confessar que eu te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam carros, passam vidas. Passam carros, passam Só não passa sede de te encontrar. Só não passa a sede de te. Mais uma vez, eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. São tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passa a sede de te encontrar, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu sou músico desde pequeno. Meu pai era seresteiro, tocava violão e eu herdei essa coisa dele. Na minha casa todo mundo toca violão, canta. Família de 9 filhos. Eu sou o caçula, já imaginou, né? E são todos vivos, menos o pai e a mãe. Mas a gente herdou essa coisa, essa veia musical. E eu desde pequeno já decidi que eu ia ser músico quando eu crescesse mesmo. Já com 14, 15 anos comecei a estudar piano clássico e tirei a minha carteira de músico, fazendo tudo para conquistar o meu objetivo. Eu sou mineiro, né? Tem algum mineiro aqui? Sempre tem. Tá vendo? Sempre tem mineiro. E fui criado no Espírito Santo. Capixaba não tem, não, né? Aí vim para cá, estou aqui há 25 anos quase. É um chão, né? Já sou mais carioca, não tem no sotaque de mineiro mais, tem? Não rola, né? Então, mas Minas Gerais é muito especial. Então, eu, né, com aquele foco no sucesso, querendo chegar na televisão, ganhar dinheiro, eu comecei a correr atrás, e lá no Espírito Santo que eu comecei a estudar, e essa coisa da disciplina, eu correndo mesmo o campo todo, literalmente correndo o campo todo, para chegar lá, e comecei a tocar na noite, tocar em bailes, as bandas que tinham lá na época, mas o meu objetivo era vir para o Rio,
chegar na televisão, ganhar dinheiro, alcançar fama. Isso, eu nasci numa família católica, eu não era evangélico, né? A gente tinha a religião, mas era uma religião que a gente, sabe, né? Eu frequentava, mas na verdade não seguia, não ficava nada assim, só era uma vida comum, fazia coisas erradas, enfim, né? Mas vida que segue, a bola que segue. E eu, depois de um tempo lá no Espírito Santo, consegui vir para o Rio de Janeiro para tocar em banda de baile, tocar na noite do Rio. E até que conheci um pessoal assim bem influente, o Robertinho do Recife, o Zé Henrique, na época eles tocavam na noite também, mas logo depois eu comecei a tocar como músico, o Sidney Magal, alguns cantores mais famosos, já ganhando mais dinheiro, mas ainda não cheguei onde eu queria. Depois o Yahoo surgiu numa novela Bebê a Bordo. Quantos se lembram aqui daquela? Foi Yahoo, foi uma explosão nacional, uma música bem conhecida, chamava Mordida de Amor, a música. Mas tem mordida de amor boa, né? Crente também dá mordida de amor, não é não, pastor? Na esposa, assim, mordidinha na bochecha. Então, mas aí surgiu o Yahoo. Eu conhecia o pessoal da banda, mas eu ainda estava tocando na noite, ralando ali. Eles precisavam de um tecladista para tocar. No primeiro show, aí me chamaram. Eu entrei na banda assim, só como contratado. Não estou na capa do CD, não aparecia na televisão no início do primeiro ano. Eu fiquei só nos bastidores e fazendo os shows. Já ganhando uma grana, tocando em todos os shows. No ano seguinte, eu entrei como integrante da banda. O Robertinho do Recife me colocou na banda. E aí eu conquistei aquele ponto que eu tanto esperava, que era estar na televisão, estar na capa do CD, viajar, ganhar dinheiro, alcançar a fama. Aliás, todo mundo sonha isso, em todas as profissões, né? Todo mundo sonha com o advogado, quer ter o diploma, quer os clientes, quer estar ali, né, exercendo o médico. Todo mundo tem o seu objetivo na sua profissão. E na música também, esse ponto a gente sonha, estar na televisão, nas artes, né, em geral, a gente quer alcançar o estrelato, né, entre aspas. E esse estrelato, ele tem vários caminhos, né? Tem caminhos perigosos, muitas vezes de drogas e sem volta, muitas vezes, caminhos de prostituição, porque são coisas que realmente tem nesse meio artístico uma coisa pesada muitas vezes, muita droga mesmo. Eu, graças a Deus, nunca me viciei em drogas, nunca fui um viciado em drogas. Eu experimentei, mas não gostei, não fui por esse caminho. Eu louvo a Deus por essa minha escolha, que foi a mais certa. Deus já estava me abençoando ali. Na minha casa, a minha irmã, tem uma irmã que se converteu há muitos anos, e ela orava por mim, orava por todos nós. Sempre falava de Jesus na minha casa, e eu entrava aqui e saía por aqui, né? Eu não queria, crente eu não quero não, eu vou curtir a vida aqui e tal. Enfim, eu segui em frente, e lá na frente, um pouco mais à frente ali no Yahoo, já ganhando dinheiro, na televisão, um certo dia eu comecei a sentir um problema de depressão, de pânico, com 20 e poucos anos, um jovem, de repente está tudo bem, desaba, né? Do nada desabou, eu não dormia mais, tomava Lexotan para dormir, com 26, 27 anos, um viciado em drogas, remédio, né? Comecei a procurar cura para esse problema, fui para a minha igreja, não adiantou nada, entrava vazio, saía mais vazio ainda, até que um dia uma pessoa no lugar certo, na hora certa, que tem um pouco do que a gente quer falar nessa noite, que é uma pessoa cristã que estava lá no meio secular, numa hora, num lugar onde não devia, né, literalmente. Muita gente acha que não deveria estar lá, mas ele estava ali. O Kleberson do Roupa Nova, um amigo meu, era cristão e ele me falou de Jesus ali naquele momento. É um cara que eu respeitava, era o mais interessante, era isso, que a minha irmã falava, entrava aqui, saía aqui. Eu não queria ouvir a minha irmã, nem o pessoal da igreja, de jeito nenhum. Mas como era o Kleberson, foi diferente, porque eu tiro o chapéu para ele, é um músico excelente, que tem nome, que tem musicalidade no Brasil inteiro. Roupa Nova tem nome, e a gente estava num programa de televisão, eu falando para ele desse problema, que eu não dormia mais, não tinha paz,
Aí ele falou, pô, Jesus, não sei o quê, começou, Jesus é a verdade, vai te libertar, o caminho é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enfim, eu resolvi aceitar o convite do Cleberson, né? Porque eu não tinha mais nada para fazer, a religião não tinha jeito. Médico, eu entrava lá, tomava injeção, toda noite eu acordava de madrugada, achando que eu ia morrer, ia para São Bernardo, ali na Barra, tomava injeção, voltava para dormir. Pânico, eu tinha medo de acordar, medo de dormir, medo de tudo. Estava mal, no fundo do poço. O cara falou de Jesus para mim, com a minha linguagem, do meu meio, né? A importância de ter alguém influente na hora certa, no lugar certo, né? Muitas vezes você acha que não pode ter alguém crente lá naquele lugar. Mas se ele não tivesse lá, não tinha me alcançado. Deus não tinha falado de Jesus, né, para mim dessa maneira. De uma maneira que eu parei para ouvir, aceitei, reconheci, pô, ele é um cara esclarecido, um cara que fala a mesma língua, eu vou lá ver o que é. Aí eu fui visitar uma igreja na Barra, quebrei o preconceito, né? Resolvi visitar e naquele dia assisti o culto, tinha uma canção que falava profundamente comigo, é sempre uma música, né? Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão para viver. E essa música foi impactante na minha vida. Naquele momento ali eu senti Deus falando comigo e eu comecei a mudar todos os conceitos que eu tinha de religiosidade, de crente, de evangélico, e resolvi abrir espaço para Deus. Se a gente não abrir o espaço, abrir a porta, ele não vai entrar. E essa maneira que Deus achou de chegar até mim foi colocar alguém lá naquele lugar ali, onde muitas vezes um crente não podia estar, ou não deveria estar, na opinião de muitos, mas era essencial ele estar ali, era necessário. Deus precisava de alguém para falar comigo ali, como precisa de você, em cada lugar, em cada profissão. Amém? Deus precisa de pessoas estratégicas, e esse amigo foi essa pessoa estratégica. Nesse dia, eu aceitei a Jesus, eu fui lá na frente, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, eu aceitei, fui para casa diferente, não sabia o que tinha acontecido, mas algo grande aconteceu e impactante, movimentou toda a minha vida e virou de cabeça para baixo, ou de baixo para cima, né? O mais certo. E eu comecei a viver uma nova vida, joguei os Lexotans fora, e todos os remédios que eu tomava, nunca mais eu tive depressão, porque Jesus me salvou. Ele é o médico dos médicos, Ele é o único que pode fazer isso na nossa vida. Amém? E aí começou uma nova trajetória, uma trajetória difícil, porque um músico secular trabalha secularmente e agora é crente. Olha o impasse. Mas eu tive boa orientação, discipulado, um amigo que sempre falava, olha, não é assim, pode ficar tranquilo, porque Deus é contigo. Continua o teu trabalho, Deus precisa de gente também ali para ser luz. E eu entendi isso, essa mensagem, da mesma forma que eu fui alcançado, eu resolvi alcançar outras pessoas assim. É lógico que tem muito perigo muitas vezes, mas Deus conhece o coração das pessoas, dos seus servos, e levanta pessoas estratégicas exatamente para isso, para aquele lugar ali que ele já está acostumado, que ele conhece, e cada pessoa, cada macaco no seu galho, né, literalmente. E isso foi importante, porque eu comecei a ver as pessoas que eu trabalhava, muitas vezes evangélicos que iam para lá trabalhar no Yahoo, para montar, carregar caixa, montagem, né? E eles, na primeira situação, eles caíam. Era difícil, porque não está acostumado a viver nesse meio, e eles iam para lá e caíam, e eu estava ali, meu irmão, abre o olho, você é um cristão, olha as pessoas que estão do teu lado. Eu já estava amparando ali os irmãos, e os ímpios, eu evangelizava, e eram viagens, às vezes, de 8 horas de ônibus, muitas vezes de van, e eu ia ali, e tinha um espírito aí, a gente conversava, evitava confusão, mas a gente sempre conversava, e isso foi bom, que hoje esse espírito frequenta a igreja evangélica.
é o guitarrista do Yahoo. O baterista evangélico também. Todo mundo me ouviu. A semente fica plantada, irmãos. Não tem jeito. Pode dizer que não, mas lá na frente Deus vai fazer brotar. Amém? O Michael Sullivan, estava comentando com o pastor, com o pessoal ali no gabinete. Ele se converteu. Por quê? Dei uma Bíblia para ele, eu dava testemunho constantemente, todo dia eu estava gravando com ele. A gente gravava CDs da Xuxa todo ano, né? Eu fiz, acho que uns 8 CDs da Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, enfim, LS Jack, Felipe Dilon, Paulo Ricardo, Tânia Mara, Kiko Zambianchi. Você imaginar desse pessoal aí secular, eu já gravei. Como o irmão comentou, tenho um Grammy Latino como engenheiro de mixagem, que eu trabalho até hoje nesse meio artístico, evangelizando, sendo luz na medida do possível, né? Porque muitas vezes é melhor ficar calado. Tem uma frase muito interessante, que acho que é de Agostinho, que diz que pregue o evangelho a vida toda, se for preciso, fale algumas palavras. Nessas horas, é mais fácil é melhor você ser luz sem falar nada. Acho que é o que mais vale para essas pessoas, porque eles querem ver a tua vida, né? Hoje tem muita gente falando e fazendo ao contrário. Então a gente precisa fazer e não falar. Eu sou partidário dessa atitude, que a gente precisa fazer mais e falar menos, né? Porque falar, e daqui a pouco está ali o cara, olha lá o crente, está ali naquela situação, olha lá. Aí é envergonhado. Então é melhor a gente fazer, ficar calado em determinadas situações. E eu sempre colocava lá no estúdio um versículo no computador. Quem ligasse o computador já tinha lá, né? Um versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sempre tinha, e as pessoas gostavam disso. No dia que faltou, eles perguntaram: pô, cadê as mensagens? Cadê o versículo? Sentiram falta. Então é assim que a nossa luta que Deus deixou para a gente, que contra as potestades, realmente é a palavra de Deus, é a arma. A nossa arma é a palavra, está em oração, está levando as pessoas a palavra de Deus para, naquele momento ali de necessidade, ela parar e te ouvir. O Zé Henrique, que era o vocalista do Yahoo, a filha dele morreu de meningite há muitos anos atrás. Ele me ligou de madrugada: minha filha, não sei o quê, e eu fui para lá, a gente orou no meio da rua, no asfalto, ajoelhado lá. Então, fica a mensagem, as pessoas se lembram disso, que Deus é o Deus que pode todas as coisas, que na hora do sufoco é quem está ali, que vai fazer alguma coisa por ele, que pode mudar a história da vida dele, é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus, não é mais ninguém. Então eu queria deixar isso para você, que nós possamos ser luz mesmo, onde a gente estiver, no nosso trabalho. Saiba que Deus te colocou aí no teu trabalho, Deus me colocou ali, Deus colocou a cada um de nós, para que a gente possa transmitir o recado dele àquela pessoa que ele quer alcançar. Castelo de areia não resiste ao mar. Eu não resisto à tua voz a me falar. Uma essência de um perfume contagia o ar. Tua presença vem minha alma inundar. Sopro de vida na liberdade que a cruz me traz. Levanto a voz pra te adorar. Sim, Jesus, sim, Jesus, tu és o que me faz cantar, a expressão de amor que brilha em meu olhar, que adorar
como um castelo de areia, não resiste ao mar. Eu não resisto à tua voz a me falar, como a essência de um perfume contagia o ar. Tua presença vem minha alma inundar. Então meu corpo se refaz com teu sopro de vida, da liberdade que a cruz me traz. Levanto a voz pra te adorar. Sim, Jesus, tu és o que me faz cantar, a expressão de amor que brilha em meu olhar, que a adoração que eu ofereço a ti seja incenso que a todo instante queima. Em teu altar, oh Jesus, eu te amo. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir agora para o debate. Se alguém tiver alguma pergunta para eles. Eu tenho duas perguntas. Uma mais simples e outra mais simples ainda. A primeira é a seguinte: você, como produtor, como engenheiro de áudio, provavelmente já foi escalado, convidado para fazer algum trabalho cujo conteúdo, de alguma maneira, você não concordava. E você fez o quê diante dessa situação? Fez assim mesmo? Boa pergunta. Eu fugia, e valia dinheiro. Dinheiro sempre, né? O pessoal fica, a gente fica assim, né? Mas foi trabalhos da Xuxa mesmo, algumas músicas que tinham uma letra que eu não concordava, uma outra de um cantor da gravadora RCA, que tinha um produtor grande, o Miguel Plopski. Eu bati de frente com ele, era um cara que não podia bater de frente, mas eu disse, eu não vou gravar essa música. Eu falava com o Michael Sullivan, que era meu intermediário, eu disse para ele que eu não posso gravar essa música, não quero gravar, porque não estou sentindo bem, não estou me sentindo bem, entendeu? Falavam de coisas esotéricas, algumas coisas que eu não concordava, eu não queria professar aquilo, não queria contribuir, botar o meu nome nesse tipo de coisa. Eu recusei, dispensei o dinheiro. E, incrível que pareça, na época eles chamaram um evangélico, um músico que aceitou fazer no meu lugar, mas eu falei com ele, poxa, não, isso aí. Mas cada um tem um posicionamento. Eu acho que na época fez bem para mim, eu acho a minha opinião, minha posição era aquela, ainda é. Se eu me sentir mal com certas coisas, eu não vou fazer, eu não vou participar, realmente. Pode valer dinheiro, pode ser o que for. Eu vou fazer um pouquinho, vou fazer a mesma pergunta para o Tiago, né? Não estava combinado, né, Tiago? Mas vamos lá. Que o Tiago, ele é roteirista, né? De uma produtora importante, uma produtora de conteúdo importante no Brasil, das mais importantes. E quem faz o roteiro define o conteúdo, né? A partir de uma ideia central, né? E como é que você faz diante de uma situação como um texto, um roteiro, que você está totalmente em desacordo com isso? Como é que você, começando agora na carreira, você lida, você não faz, você faz? Eu acho que quando a gente está começando ainda é um pouco mais difícil, né? Porque você não pode chegar e virar e não vou fazer, pronto, e acabou. Não. Lá na produtora eu tive que fazer uns relatórios de uns programas de conteúdo sexual que a produtora fazia, né? E aquela situação ali me incomodava um pouco, e que a saída que eu encontrei foi, olha, não passa para outra, vai, dá para outra pessoa fazer, eu não quero fazer não e tal.
assim, foi no jeitinho, né? Não foi aquela coisa direta, ó, não vou fazer, pronto, acabou. Foi, poxa, prefiro não fazer esse, passa para outra pessoa, e assim foi, né? Assim tem acontecido. E com você, Luana, talvez mais teoricamente, está começando na carreira, um papel que é contra os seus valores. Você já pensou sobre isso? Eu tive, ano passado, uma proposta que foi contra os meus valores, que eu não aceitei. Que eu ia ser lançada, assim, ia ter uma projeção muito boa e que eu não aceitei. E depois daquilo demorou quase um ano para surgir propostas boas, assim, para mim. Surgiram, assim, uma aqui, outra ali, mas nada tão bom. Mas Deus honrou e, com o tempo, com a espera, eu consegui outro papel tão bom ou melhor do que aquele. Legal. E você, Moana, já passou por essa experiência alguma vez? Bem, na verdade, a todo tempo, né? Nós somos assediados na vida, e não somente na arte, mas na vida, nós somos sempre assediados, e principalmente eu acho que as pessoas pegam bastante no nosso pé, né? Diz que é crente. Eu assumi a Secretaria de Cultura lá do município na Bahia, e bem complicado, bem pernóstico esse meio político, bem complicado, né? Você endossa. E nós somos esse Cristo, pequenininho, um bocado de Cristos, né? E bem complicado. E eu estou, né, exonerada deste cargo de assinar papéis onde a gente vai endossar coisas que, de repente, complica a nossa fé, o nosso testemunho, porque nós somos de Jesus e é isso. Mas todo tempo, não somente na arte, mas na vida, todo tempo a gente é tentado, né? Como o Val falou, questões financeiras, de posição, social, enfim. Mas nós somos Jesus, né? Queria também fazer um comentário e pedir, na verdade, o comentário do Val. Porque eu acho que a arte, ela tem uma função também, de um modo geral, de chamar as pessoas para perto do transcendental, do divino e de Deus. E eu acho que, às vezes, nem exatamente com conteúdo explicitamente gospel, né? Uma música, por exemplo, exatamente gospel, mas uma música que te leve ali a um encontro, né, com Deus, que você fica ali meditando, pensando naquela letra, naquela melodia que te envolve. E eu acho que antes da gente, nessa área, sermos os chatos, né, que não querem fazer isso, não querem fazer aquilo, ou se restringir, ou seja, você é evangélico, você se restringe a fazer certas coisas e outras você faz, outras não. Acho que é também a nossa posição ativa, assertiva, de fazer algo que realmente de qualidade, que leve as pessoas para perto de Deus. Queria que o Val falasse um pouquinho sobre isso. Não é exatamente uma pergunta, mas... Tem razão, realmente. Até aquele momento que, nessa época, eu era recém-convertido, então você quer enfiar Jesus na cabeça de todo mundo na marra, né? Mas depois você começa o Espírito Santo começa a te ensinar como chegar nas situações de maneira mais branda, eu diria assim, mas não perdendo o conteúdo, mas eu diria que você começa a assumir posições técnicas diferentes de chegar nas pessoas. Mas eu tenho medo disso também, por um lado, viu? Eu entendo o que você está falando, para a gente não ser radical e não ser taxado como chato. Realmente as pessoas taxam mesmo. Eu tenho um amigo que tem vergonha de falar que é pastor hoje, porque está tão queimado. Mas isso é um perigo muito grande, porque eu já passei por essa fase assim fiquei 8 anos no deserto, que eu não contei aqui para os irmãos. Depois desse tempo, sem voz, eu perdi a voz, parei de gravar, saí da MK, e você fica um pouco acomodado, você aceita tudo, você começa a ser mais flexível demais. No meu caso, eu fiquei assim, não estou dizendo que é no caso de todo mundo, mas... não, realmente, não pode ser pesado, não posso pegar assim não, tem que ser mais devagar mesmo. O cara já tem até vergonha de falar que é pastor, porque todo mundo fala... Chega a esse ponto que o diabo está dando gargalhadas e piruetas de felicidade, porque a gente está perdendo a força.
Eu me vi assim, aí comecei há pouco tempo me posicionar de novo de uma maneira, poxa, eu sou de Jesus, eu sou diferente. Eu não posso realmente ser igual àquela pessoa. Eles têm que saber que eu sou cristão, eles têm que saber que eu sou diferente. Eu não posso ter vergonha de Jesus e falar, eu não sou cristão, eu não sou pastor. Não, eu sou cristão. Entendeu? Chega a um ponto, é muito perigoso isso. Então a gente tem que vigiar, porque o diabo é astuto. E Deus quer que a gente tenha posicionamento, né? A Bíblia diz que, porque não é frio nem quente, é morno, vai ser vomitado. Deus vai vomitar, porque tu é morno, tu não é frio nem quente. Então, ou é ou não é, né? Eu estou falando isso para mim mesmo, porque a gente tem essa fase mesmo de achar que, pô, eu estou radical demais, vou pegar mais leve, mas a gente tem que ter estratégia, sim, mas não pode perder a convicção. Sobre a... E que também não é fácil tomar uma posição, dizer não diante de alguns trabalhos. É complicado, mas... É uma luta muito grande, as pessoas só passando para saber. É uma luta. Eu queria... A outra sobre a fama, né? Todos nós queremos ser famosos, de um modo ou de outro, né? E você, quando estava no Yahoo, já tem um bom tempo, foi um grupo coqueluche é meio antiga a palavra, não é verdade, né? Foi a bola da vez naquela época. Foi da hora, era um grupo da hora, né? Não sei se as palavras mudam muito rapidamente, não é? E provavelmente você deve ter experimentado um tempo em que todo mundo conhecia você passava, todo mundo queria um autógrafo, e depois, como é que você lida com isso, desse aspecto da fama, do ser famoso ou não ser famoso? Isso é outra coisa muito perigosa, porque a vaidade é o elemento mais perigoso, eu creio, na nossa vida, não só da arte, mas de qualquer profissão. A vaidade, quando vem, destrói as pessoas. E eu digo, essa questão da fama ainda é mais perigosa para o meio evangélico, porque tem muito famoso no meio evangélico que é estrela, chega e clareia o ambiente todo, quer ser o centro das atenções. Isso é muito perigoso, que eu estou falando de pessoas que eu conheço, que tem um posicionamento de muito, cheguei, né? Se você não falar que ele chegou, vai te bater depois, estou chegando aqui, eu aqui. Então, eu estou falando isso que uma vez eu estava fazendo um show num lugar, um clubezinho, convidei um amigo meu, cantor, conhecido, muito conhecido. Ele chegou, ele estava cantando, estava tocando, eu vi ele chegando, ele chegou no meio, aí ele queria que eu tivesse parado para falar. Depois, você não me anunciou, não cheguei, tu não me fala. Rapaz, eu falei, que isso? Você não está falando sério? Então, é muito perigoso a fama no meio secular ou no meio evangélico, porque o assédio é o mesmo. Por incrível que pareça, o assédio das fãs evangélicas, das mulheres que tem que posicionar, porque as meninas têm que ter mais posicionamento, porque é muito, sabe, o cara está ali cantando e aqueles gritos, aquela coisa, como se fosse um show secular, sabe? Você para pensar, poxa vida, muitas vezes é parecido, e depois do show o que se segue é parecido também. É incrível, mas é a realidade, porque a gente tem que estar atento, porque a fama, ela é igual para todo mundo, é efêmera, o sucesso é passageiro, amanhã ou depois a pessoa não vai estar mais ali, vai estar velho, vai ficar mal, deprimido, porque... Val, você como cantor e compositor, você já disse que algumas vezes você verifica algum trabalho que te é oferecido, né? E você, dependendo do teu sentimento interior, você rejeita, né? Ou aceita. Nós temos visto hoje que existe uma música gospel para vender, sem conteúdo nenhum. Né? Que se você for buscar ali a essência, mas é que de repente dá esse frenesi. Como é que você vê isso? E se você, ao compor, ou então a
ser oferecido alguma música para você, se você analisa se aquilo tem conteúdo, se realmente aquilo ali tem alguma inspiração divina. Com certeza. A gente vê os exemplos antigos, né? A música boa do João Alexandre, Guilherme Quer, Jorge Camargo, né? E hoje o conteúdo realmente parece uma coisa mantra. Você está num lugar, tem uma palavra só, fica 10 minutos a mesma coisa, né? Levando as pessoas, mas não tem o conteúdo. Cadê a palavra, né? Pegam 3 palavras e faz uma música de 10 minutos, né? Fica aquelas 3 palavras ali, 10 minutos a mesma palavra, né? Isso aí realmente não é uma música com poesia, conteúdo, com palavras de Deus. Muitas vezes você vê erros graves também em letras. Não, irmãos, é uma pergunta muito, muito pertinente, né? Porque está muito difícil a gente escutar música, né? Música gospel, esse nome gospel já sabe, a conotação disso, perdão, mas está bastante complicada, né? Eu fiquei muito feliz hoje aqui que eu vi o hino né, o hino cristão. Isso não se canta mais na igreja, essas coisas são remotas, né? Dizem que é fora de moda e está bastante complicado comprar CD. Hoje é difícil, né? Repertório, porque as pessoas não prezam pelo conteúdo da palavra de Deus, não se canta mais a palavra, né? E hoje é dita chamada música comercial. A gente já bateu em muitas portas, eu sou mais recente do Val, que o Val nessa área de música, de gravadoras, e a gente andou visitando algumas gravadoras, eu, e algumas dizem, não, mas essa sua música aí não é comercial, entendeu? Tem que ser uma música que tem que ter refrão, porque pega, sabe? Qual música tem que ser chiclete, é sério, isso são que as pessoas... Se for sofisticado, não vende, né? Se for sofisticada, não vende. O meu primeiro CD, eu fiz jazz, bossa nova, não sei o quê, mas isso não é música de crente, porque música de crente é música de adoração. Eu não conheço esse estilo, né? Mas diz que isso é um ritmo musical, adoração. Muito complicado, irmãos. Eu até ia perguntar isso mesmo, o tio Mateus foi certeiro no que eu ia perguntar. Então, eu quero mudar o foco do que eu ia perguntar, porque esse assunto me interessa muito. Você citou cantores que eu também considero muito, João Alexandre, Jorge Camargo, Guilherme Quer, tem uns caras novos, Silvestre Kuhlmann, o Estênio, esses caras assim. E eles têm optado, diante de toda essa cena mercadológica, por pender para um cenário mais independente, não se relacionar com gravadoras e fazer a sua música, cuidar de todo o processo criativo e gravação sozinhos. Como é que você vê isso? Você acha muito complicado? Você tem optado por isso também e tal? Como é que... A gente está nessa situação também, a gente está fazendo um trabalho independente que está fechado, né? A gravadora, primeiro lugar, que a pirataria tomou conta de geral e não tem mais espaço para muita gente, e segundo lugar, que a internet vem como um veículo pesado de divulgação, de oportunidade para todas as pessoas que não tinham espaço antes, não tinham como chegar às gravadoras, e a tecnologia, né, digital trouxe toda essa informação para os músicos que gravam em casa, que fazem os trabalhos. Então, todo mundo hoje tem condição de elaborar e produzir o seu material sem depender de gravadora. Então, você consegue fazer o que você quer, a letra que você quer, o trabalho que você acredita, independente da gravadora aprovar ou não, você lança, você acredita nessa proposta e bota no mercado. Se funcionar, vai ter a resposta, que a internet dá a resposta. Hoje é muito rápido essas mídias digitais. Mas, infelizmente, porque a gente queria que as gravadoras estivessem do nosso lado, do lado da música boa. Estou falando do João Alexandre, de todo mundo que está aí sem gravadora, né, que podiam ter uma projeção muito maior, todo esse pessoal talentoso. Quando a igreja lançou essa semana de apresentações e o seu nome estava inserido, eu fiquei feliz, porque eu já o conheço há muitos anos atrás e era uma oportunidade de revê-lo. Eu queria fazer uma pergunta muito rasteira. A gente conhece de pessoas que começaram a cantar, louvar a Deus, e acabaram se tornando artistas. Hoje é complicado separar aquela pessoa que Deus levantou para louvar
para pregar a palavra através da música, do louvor, e se tornou um artista. Como você explica isso? A fronteira disso aí tem a ver com essa vaidade, com o ego? A gente falou, né, sobre esse episódio aqui, citei o exemplo do amigo que já entrou querendo que apresentasse. A fama, né, a vaidade, a pessoa muda o foco, né? Às vezes ela tem um chamado mesmo para servir, para estar ali evangelizando, mas mudou o foco. Isso é muito perigoso, porque eu fico preocupado, porque Deus né, Ele está no controle dessas coisas e está vendo essa situação. Então aquela pessoa tem um chamado e está brincando, está levando aquilo para o lado pessoal, para o benefício próprio, né? Fazendo daquela missão que Deus deu para ele o veículo da vaidade dele, da pessoal. Você quer falar alguma coisa? Na verdade, a música gospel, irmãos, virou um grande nicho de mercado. Acho que vocês já perceberam aí na televisão, né? Empresas como Som Livre, enfim, elas descobriram que no meio gospel a gente ainda compra CD, né? Então, na verdade, é um grande nicho de mercado vender CD gospel, porque lá fora, no secular, as pessoas não compram mais, né? E a questão ética, que dentro da igreja, graças a Deus, muitos irmãos têm, a questão de não piratear, de comprar CD original. Então, virou um grande mercado, entendeu? E aí são verdadeiras empresas, e pessoas levam isso e esquecem dessa história de ministério. Não é mais, não só cantores, também como muitas igrejas, vocês sabem disso, que viraram verdadeiras empresas, né? Enfim, infelizmente, mas ministério, a gente sabe muito bem que é outra coisa, né? Doação, enfim, que é algo que no próximo debate a gente pode falar. Ministério é outra coisa, né? Ela colocou muito bem que isso tem, alguns pastores hoje têm essa fama, às vezes maior do que os cantores, né? Tem se projetado de maneira também com foco, não sei. Primeiramente quero dizer que me alegro em revê-lo, uma vez que o irmão, logo assim que se converteu, deu testemunho e cantou na minha ex-igreja, onde pastorei, na primeira igreja batista de Olaria. Não sei se o irmão está lembrado. Estou, glória a Deus. Exatamente. Então, estou lembrando aqui com a minha esposa, o irmão deu testemunho, etc. Depois o irmão sumiu da mídia, etc. E nós pensamos, que fim levou o Val Martins, etc. e tal, não aparece mais e tal. Mas o meu enfoque é o seguinte: há algum tempo atrás, bem pouco tempo, agora mais recente, nós tivemos um trabalho batista aqui no Maracanãzinho e tivemos um trabalho evangelístico. E vi que participou uma cantora que está sempre na mídia aí, a cantora chamada Gospel, né? E cantou apenas 3 músicas, etc e tal, e chegou lá assim um tanto badalada, e logo depois, quando chegou na hora central, propriamente da mensagem, que era o principal, uma reunião evangelística, e de repente ela terminou de cantar e deu no pé. E essa cantora cobrou R$20 mil para cantar ali essas 3 músicas, agora recente, um trabalho evangelístico na nossa convenção. E eu queria saber do irmão, como é que o irmão vê isso, como é que o irmão lida com isso, como é que o irmão, não sei se o irmão se afastou-se um tanto por causa exatamente de dinheiro, cobrar ou não, etc. Se isso, como funciona isso aí? Recentemente nós temos visto que está havendo shows e tal, muito a miúde, e também até mesmo algumas emissoras que antes não abria para grupos evangélicos, recentemente patrocinou até um show aí e tal, evangélico, etc. Como é que funciona isso? Quer dizer, como é que os irmãos agem no caso aí? Os irmãos precisam participar disso aí, agir dessa maneira para terem lucro, para até sobreviverem, ou os irmãos rejeitam convite, certos tipos de convite que nós vemos aí? Isso aí está acontecendo frequentemente, todos estão vendo aí, etc e tal. Então eu queria saber como é que os irmãos vivem, como é que os irmãos trabalham dentro do show evangélico, vamos dizer assim, do gospel, como se chama,
e etc. Nós vimos, como já foi falado aqui, um grande desvirtuamento propriamente de toda essa apresentação desses grupos. Antes do Val falar, deixa eu dizer quanto ele cobrou para vir aqui. Vamos ver se o discurso é... Né? A resposta... Não foram 20 mil reais. Foi menos do que 20 mil reais. Ele não cobrou nada. Eu é que pedi a ele, traga os seus CDs, que nem se ele ia fazer. Só para... Eu acho que é importante a gente dizer isso. Agora ele pode falar o que ele quiser. Glória a Deus. Não, eu sempre tive uma posição, um pensamento bem definido com relação a isso. Mas eu sempre tive um posicionamento com relação a isso desde o início. Quando eu estava na MK, que estava, né, o CD bombando, como diz hoje, estava bombando na 93, estava estourado, né? Estava na MK, estava estourado. Então eu estava no Brasil inteiro, eu fui 6 vezes para os Estados Unidos cantar nas igrejas lá. Então estava bombando, mas eu nunca perdi o foco com relação a isso. Eu sempre me preocupei muito com essa coisa do escândalo financeiro. Eu tinha um posicionamento, eu pedia à igreja para comprar um número de CDs, na época eram 30 CDs. Para as igrejas eu trabalhava assim, aí quando era um evento remunerado, ingressado, né? Shows que tinham ingresso, aí sim, aí eu falava, bom, irmão, então vai poder pagar um cachê para a gente e tal. Ele deixava ele posicionar com relação a isso, porque se ganhar muito dinheiro, ela vai poder abençoar a gente. Não era o caso das igrejas, porque a gente ia nas igrejas e sabe que o trabalho dentro da igreja não é um trabalho ingressado, não é isso, é um trabalho evangelístico e central ali, né? É a nossa casa mesmo, é o nosso objetivo. Então eu sempre trabalhei com CDs nas igrejas. Os irmãos pegavam comigo 30 CDs um mês antes e no dia da programação eles acertavam comigo. Mas eu acho que está errado uma pessoa cobrar rios de dinheiro para cantar numa programação sem fins lucrativos, né? Não é ingressado, não está pagando, não tem patrocínio. Eu acho muito errado, que tem que ter o cachê, tem que ter o salário. Tudo bem, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Isso inclui o levita, inclui todo o ministério, na minha opinião. No livro de Neemias 13:10, inclusive, está escrito que os levitas e cantores foram embora porque não se lhe dava a porção devida. Negligenciavam os levitas, então eles foram embora. E Neemias chegou, o profeta chegou e reuniu todos novamente e começou a agir, proceder como se devia. Então, é justo o salário, sim, mas essas quantias eu sou contra, sou totalmente contra. Acho que só em shows realmente com ingresso, cobrança de ingresso, onde se tem um objetivo diferente, é evangelístico, mas tem um objetivo financeiro lá. Val, aqui. Voltando à questão profissional, você trabalha com a música no meio secular, como você já disse, e você usou uma frase muito conhecida, né, do pregue o evangelho sempre, se necessário for, use palavras. E cada vez mais isso tem se tornado uma verdade para a minha vida também, na minha profissão secular. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, no sentido de que eu tenho percebido que a maioria das pessoas, e falando do nosso contexto, cidade grande, Rio de Janeiro, já conhece de alguma forma que Jesus Cristo te ama, ou que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. E as pessoas já estão cansadas de ouvir e pouco ver, a começar pelos nossos grandes políticos e também pelos pastores que são a referência evangélica, que são os que estão na mídia. E aí você ouve o que eles falam e vê também o que eles fazem. E geralmente, algumas vezes, não corresponde, não bate, não tem coerência. E aí parece que Deus, quem sou eu para dizer o nome de Deus, mas parece que Deus está cada vez mais fazendo com que a gente perceba que não adianta mais você ficar querendo falar o tempo todo e proclamar o tempo todo com a sua palavra se a sua vida não corresponde ao que você está dizendo. E a gente precisa viver cada vez mais. No seu meio profissional, como é que é essa questão de você viver e falar e viver
O que você percebe no seu meio artístico, profissional? Como é que equilibra isso, né? Como é que se dá? Eu acho que na música, nas artes em geral, a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente é um pouco mais flexível, assim. As pessoas recebem, pelo menos no meio que eu vivo, não sei se é porque eu tanto já preguei, tanto já falei, já cansei de tanto falar, então todo mundo já sabe que eu sou cristão e que agora o que é mais importante é aquilo que você falou, eu não preciso mais falar. Eu não preciso falar para ninguém dali mais, porque todo mundo sabe mesmo, eles me chamam de pastor. Fala, pastor. Então isso é bom, eu vejo isso como, quando me chamam de pastor, eu gosto, porque é sinal que eles estão vendo em mim uma coisa que está surtindo efeito, está fazendo, né, efeito, tem resultado positivo. Pior seria se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, que hoje é aquilo que você falou, se você der um passo errado, vão apontar o dedo para você. Principalmente se você fala demais, né? Se você fala, prega, daqui a pouco cai, te vê naquela jogada ali, naquela situação errada, está morto, né? Não tem justificativa. Não tem justificativa. Então, nosso papel hoje, irmãos, na minha opinião, é viver, é dar testemunho, realmente, e não se importar realmente com essa coisa de ter vergonha de professar Jesus. Se necessário falar algumas palavras, né? Vamos falar realmente, na hora certa. Se tiver espaço, tem que falar. Ô Val, a gente falando sobre a questão da música gospel, que tem um teor meio kit, vamos dizer assim, né? Música kit, de gosto duvidoso, de mensagens duvidosas. Você que tem um conhecimento mais amplo do cenário, que trabalha bastante nisso, eu tenho percebido nos últimos tempos de que muita gente está querendo caminhar pelo caminho underground. Nesse sentido, embora muitos compositores não tenham uma música que seja apropriada liturgicamente, mas elas têm conteúdo teológico bom, plausível, você acha que... E também a indústria cultural ainda é muito forte, mas você acha que com o advento da internet e desse grupo de nova geração que tem chegado nessa questão mais underground, você acha que isso, de certa forma, desarticulou um pouco, ou tem desarticulado um pouco essa indústria cultural, ou não, ela ainda é muito forte, ou que isso pode acontecer há algum tempo, em que nós podemos ter em nossas igrejas, na maioria, músicas de melhor qualidade teológica? Como você vê esse cenário assim? A briga é grande, a briga é boa, né? Porque tem todo mundo que tá aí, quem quer fazer a música boa, quem quer manter o padrão, não quer, né, se comprometer com essa coisa de o que está rolando ou o que deixa de rolar. Eles têm os grupos deles, né? Tem o gueto, né? Tem aquela, né? Então a gente não pode. Eu acho que a briga vai ser grande daqui para frente, essa coisa não vai permanecer. Na minha opinião é essa. O que você acha? Eu acho que isso está intimamente ligado com a questão cultural, né? Cultural das nossas igrejas, e assim, acho que ainda somos a minoria, né? Eu acho que foi acontecendo ao contrário, esse inchaço desse movimento. Acho que tem a ver com esse movimento neopentecostal, enfim, que isso mudou um pouco as igrejas tradicionais, né? A gente observa a história da música. A história da música está intimamente ligada com a história da igreja, né? Com a história cristã. Enfim, eu acho que essa explosão, essa cultura de massa dificulta um pouco, mas existe esse mercado, existe esse nicho ainda de pessoas que pensam. É como na palavra também, esse mercado, essa coisa dos livros, do estudo, do ensino, tudo isso é algo que é minoria, mas acho que unidos nós somos fortes, né? De repente essa coisa da internet, enfim, as comunidades, eu acredito, eu ainda acredito. Val, eu tenho uma curiosidade de saber, por exemplo, existem cantores que foram muito
famosos, né? Fizeram muito sucesso. De repente, eles não aparecem mais na mídia. Aí se tornam evangélicos, né? E gravam músicas gospel. Bom, aí eu gostaria de saber o seguinte: uma gravadora que trabalha só com música gospel, que tipo de seleção ela faz com relação a esses cantores? Porque são muitos atualmente cantando músicas gospel. E se existem cantores dentro de uma gravadora gospel que não são evangélicos e que cantam música gospel? Eu não conheço nenhum assim, pelo menos das gravadoras que eu conheço, nenhum que não seja cristão, pelo menos aparentemente não professa Jesus Cristo. Mas eu acho que as gravadoras gospel, evangélicas mesmo, elas têm um critério de avaliação. Mas eu tenho receio disso a partir de agora, que estão as multinacionais envolvidas. Então, o critério deles é vender CD. É o que a Moana falou, que o meio hoje o gospel é realmente o lugar que ainda se vende algum CD. Então, está todo mundo de olho. Isso inclui os cantores e quem está fora da mídia. Então, essa peneira vai ficar diferente, pode ficar mais grossa por causa da multinacional, da Sony, da BMG, da Som Livre, que não tem esse cast evangélico ou cristão. Eles querem artistas do meio, mas não importa de onde ele vem, quem é que ele, como é que é a vida dele, se ele tem igreja, se ele tem um pastor. Para eles não tem importância. Então isso, hoje eu acho que daqui para frente a gente vai conviver mais com isso, e agora a música vai ser comercial. A música gospel antigamente ela tinha, aquela fiscalização, pastor, dos pastores, das igrejas, das denominações, que vetavam, ou que muitas vezes tinha esse tipo de coisa. Hoje em dia ninguém tem mais esse controle. Eu creio que está mais difícil, porque a Globo está ali, Som Livre está contratando os cantores, porque o objetivo deles, na verdade, é vender CD. É natural que eles, como gravadora, querem contratar alguém que está no mercado para vender, E a gente precisa voltar a essa peneira fina, que eu acho que parte das denominações, das igrejas, que é exatamente filtrar, filtrar a coisa boa. Igrejas históricas, como a nossa, que eu também nasci numa igreja como essa, é fundamental esse trabalho que nós temos de coros. Uma vez eu perguntei em uma igreja: vem cá, vocês têm coros na igreja? Não sei, o coro é o ministério de louvor assim, enorme, todo mundo cantando a mesma voz. Isso não existe mais, Eu trabalho com escola de música, e os melhores alunos sempre eram os meninos da igreja. E hoje, menos, porque esse trabalho a gente não faz mais dentro das igrejas. Então, eu acho que o papel nosso, das igrejas históricas, nós temos que continuar esse trabalho que a gente já fez no passado, a vida toda. Eu gostaria de fazer uma colocação e uma pergunta. Nós sabemos que a música, e até repetimos isso com grande frequência, nasceu no coração de Deus. E ela tem um poder grandioso na vida das pessoas. A mensagem musical, seja pela letra, fundamentalmente, seja pelo ritmo, pela melodia, exerce um poder muito forte na vida das pessoas. A minha pergunta é a seguinte: você que trabalha, que atua na área já há tantos anos, e pode fazer uma avaliação do seu antes e do seu depois, enquanto compositor, enquanto arranjador, etc., e até no relacionamento com outros profissionais da área. E aqui eu faço até uma certa separação, porque enquanto profissional sabemos que está envolvido também a questão do exercício profissional, da questão do ganho, a questão da subsistência, mas enquanto cristão, enquanto
é aquele que tem uma responsabilidade de transmitir uma mensagem, que esta mensagem ela está sendo dirigida para milhares de pessoas e que vai exercer um poder na vida dessas pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, sobre como é esse preparo, não é? Como é o seu pessoal, como você produz isso, como você trabalha isso, e se você tem sabido na vida dos colegas, dos companheiros profissionais, como é que se produz essa música evangélica, essa música com teor evangélico. Como é que se produz essa letra? Porque honestamente eu considero uma boa parcela de letras aí no mercado sem teor nenhum teológico, sem teor nenhum cristão, e o povo está cantando, e a juventude está cantando, e está embarcando, e está fazendo diferença na vida deles, lamentavelmente, para pior, não é? Então, como é que é isso? Porque exige-se do pastor, exige-se do professor da escola dominical, quando ele chega à frente para pregar, quando ele chega à frente para ensinar, que ele tenha vida, que ele tenha preparo, dedicação, joelho no chão para orar, dependência de Deus para produzir, para não ser ele que está falando naquele momento, mas sim Deus através dele. E como é que fica a questão da responsabilidade do músico cristão, do músico que também está transmitindo uma mensagem? Gostaria que você falasse um pouco disso, em relação a você e também em relação, se você tem conhecimento dos seus pares. Isso é tudo, né? Que a gente realmente se preocupa com o conteúdo que a gente está ouvindo, e isso realmente não tem controle. Eu me converti numa época, continuei no Yahoo mais 3 anos, porque eu não quis depender daquilo ali, porque eu tinha uma ideia da responsabilidade que era, né? Aquela coisa do estar preparado, do estar seguro, estar sendo chamado realmente para aquilo, e não entrar simplesmente por entrar, vou fazer por fazer simplesmente, porque eu estou agora, eu estou na igreja, eu já posso gravar, eu posso compor, vou fazer meu trabalho. Mas eu tinha uma preocupação muito grande. Isso, da minha parte, eu digo que eu sinto o peso da responsabilidade de estar aqui hoje. Cada dia que eu sou chamado, ou que eu tenho que pisar no altar de Deus e no púlpito para trazer uma mensagem, eu sinto o peso dessa responsabilidade. E eu vejo também que isso, como o irmão falou, hoje é o comércio, e a pessoa faz aquilo que dá na telha, né? E que não tem preparo nenhum, muitas vezes não frequentou escola bíblica nenhuma, né? Não tem nem noção do que está falando, muitas vezes está escrevendo uma coisa que não confere, né? Falam palavras e que não bate, coisas, discordância muitas vezes bíblicas, e essa é uma preocupação muito grave que eu acho que está perdendo o controle, e a gente precisa da igreja de novo, né? Da história mesmo, da igreja histórica, está coordenando e chamando para si essa responsabilidade novamente para o conteúdo do que a gente ouve, né? Do que a gente vê. Manter a nossa chama acesa da palavra, né? E não frases de efeitos, como a gente tem ouvido, assim, a Bíblia restrita a umas 2 mensagens, eu acho, né? Que a gente ouve, a Bíblia está restrita a umas 2 ou 3 palavras, assim, frases de efeitos, né? Só do Deus que dá, o Deus que faz, esquecemos de falar de tantas coisas que Deus é, enfim. E eu acho que é um momento oportuno da gente realmente chamar para si a responsabilidade de fazer acontecer, de fazer a nossa música, de cantar a nossa música, né? Do nosso inário. Tem gente que tem vergonha de falar do inário, de cantar músicas, diz que é ultrapassado, mas essa é a nossa música, a música dos nossos pais. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira alto, né? Desse Deus que a gente conhece. Vamos orar então para encerrar o nosso culto de hoje, nossa programação. Amanhã tem continuamos a programação de conferências sobre, como é que é o título?
vivendo e proclamando a fé no ambiente profissional. Amanhã com o Wilson Gotardo, ex-jogador, técnico de futebol, vai estar aqui com a gente. Oremos. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor esteve presente conosco, Pai, nesse culto. Te agradeço pela nossa saúde, por nós estarmos aqui e por podermos, ó Pai, proclamar o Teu Evangelho, sermos Teus filhos aqui na terra. Senhor, que o Senhor nos aprove e nos dê, ó Pai, responsabilidade para estarmos no nosso ambiente profissional e onde quer que estejamos, para observarmos as brechas nas quais podemos falar do Teu nome e viver o Teu Evangelho no nosso dia a dia com as nossas atitudes, calados, na espera, dando uma palavra de apoio ao nosso amigo que às vezes não está bem. Enfim, que o Senhor, ó Pai, mesmo faça e fale por nós, usa-nos como instrumentos Teus, onde quer que estejamos. Te agradeço, meu Deus, por esse culto, por esse momento. Leva-nos em paz para os nossos lares. E é em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda jamais cochilará e nunca dorme. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Ele é a sombra da tua direita. Durante o dia o sol não te queima, e meia-noite a lua se esconde. O Senhor te guardará do mal, guarda tua entrada e tua saída, para sempre, oh, para sempre, para sempre, para sempre. Eleva os meus olhos para os montes, elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda jamais cochilará e nunca dorme. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Ele é a sombra da tua direita. Durante o dia o sol não te queima, e meia-noite a lua se esconde. O Senhor é quem te guarda. Ele é a sombra da tua direita. Durante o dia o sol não te queima, e meia-noite a lua se esconde. O Senhor te guardará do mal, guarda tua entrada e tua saída, para sempre. Amém. Que o Senhor possa estar nos guardando para sempre, possa estar nos dirigindo, nos levando aonde Ele quer que nós estejamos, no nosso trabalho, evangelizando nossos Amém. amigos de escola, enfim, fazendo aquilo que Ele ordenou para todos nós, pregar o Evangelho. Amém? Queria fazer uma oração, ficar de pé para nós. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse dia, por esses momentos que passamos na Tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que esteve aqui, que está aqui, que possam ter recebido de Ti algo novo nessa noite, algo que o Senhor
pretendia falar realmente para que a pessoa que recebesse isso pudesse ser esclarecido de alguma coisa que tivesse dúvida. E nós dedicamos a Ti toda a honra, toda a glória, por tudo que falamos, por tudo que somos, tudo que temos, é Teu o nosso coração, nós vivemos para Te fazer feliz, Jesus. Continua nos usando, nos dando sabedoria, abençoa o pastor Israel, toda a direção dessa igreja, os ministros, Pai, de louvor, os jovens que fazem o louvor nessa casa, na Tua casa, que todos possam ter sabedoria dos céus para caminhar cada dia, seguindo os passos de Jesus, nas profissões difíceis, nas artes, na dança, enfim, na televisão, na música, que o Senhor possa dirigir, ensinar a maneira certa de chegar, para não sermos radicais ao ponto de ir na Tua frente. Nós não queremos ir na Tua frente, queremos ir atrás de Ti, depois de Ti, Senhor. Que o Senhor possa falar e a gente ser apenas um espelho de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém.